bem com vocês? Estou aqui hoje na Câmara da cidade de Congonhas, Minas Gerais. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o historiador e pesquisador André Candreva. Ele vai falar sobre uma história muito importante para a nossa cidade, a história de um homem que foi à frente do seu tempo, uma luta e uma história também de inspiração para todos nós congonhenses. André Candreva, você poderia explicar para as pessoas aqui da cidade, como também para os seguidores, que acompanham o canal, quem foi Dom Silvério Gomes Pimenta? Olha, professora Cláudia, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui no seu canal, honrado com o convite. E Silvério Gomes Pimenta foi um cidadão congonhense, não só congonhense, mas um cidadão brasileiro de grande relevância na história nacional e até internacional no mundo religioso, por assim dizer. Nasceu aqui na nossa cidade, hoje Congonhas, uma criança pobre, humilde, preta, e com um futuro nada promissor. Ele nasceu em 1840, o Brasil era império. Dom Pedro II estava em vias de se tornar o segundo imperador brasileiro. O Brasil vivia um severo regime de escravidão, segregação racial e social. E o Silvério, por ser negro, por ser preto, era desassistido de qualquer providência, Eles eram pobres, os pais e as suas irmãs, todos pobres. E eles não tinham condição, digamos assim, de ter uma vida razoável, E ele, infelizmente, perde o pai, ele era o mais velho, perde o pai aos 9 anos de idade. Então o Silvério passa a ser o arrimo de família para ajudar não só a mãe, quanto também as outras 4 irmãs. Eles, nessa época, já moravam aqui onde hoje é o bairro Alvorada, em Congonhas, e o Silvério, muito batalhador e inteligente, ele tinha um dom, uma sabedoria intelectual muito grande. Ele foi buscar uma forma de auxiliar a sua família, as suas irmãs e mãe. Foi então trabalhar na venda do senhor Basílio, que ficava um pouco acima de onde está a igreja de São José, na ladeira Bom Jesus. Ali, aos 9 anos, o Silvério tem a oportunidade de ter um pouco de alimento, um pouco de sustento diário para a sua família, que era o que ele conseguia, já que salário não existia, ele ganhava muito pouco atendendo nessa venda, E o senhor Basílio, sensibilizado com o pedido que ele lhe fez, permitiu que, após o expediente, já no início da noite, o Silvério estudasse e deu a ele um caderno e um lápis. E as pessoas que lá frequentavam esse estabelecimento comercial também, de alguma forma, auxiliavam o Silvério durante os seus primeiros estudos. E o Silvério foi aquela pessoa, tenaz, com uma força de vontade muito grande em superar a fome, a miséria, o preconceito, o desagasalho, por assim dizer. O Silvério só tinha uma peça de roupa, Cláudia. Ele andava descalço, seja na época do frio, no calor, na chuva, no sol, ele só tinha uma peça de roupa. Era pobre, muito pobre. Mas nem por isso fez dele uma pessoa inconformada com a vida. Ele sempre teve essa vontade de ajudar ao próximo. E, passado um tempo, o seu tio, irmão do seu falecido pai, já era um soldado, na época, um alferes, lá na cidade de Mariana. E ele tinha um contato direto com o bispo Dom Viçoso e pediu ao Viçoso que apadrinhasse o seu sobrinho. Seu sobrinho era um menino inteligente, mas que merecia uma oportunidade. E assim, o Dom Viçoso, bispo de Mariana, se sensibilizou com esse relato e escreveu uma carta para o administrador do santuário de Congonhas, que era também o mantenedor do colégio dos padres, o seminário dos padres, que abraçasse o menino Silvério. Isso corria o ano de 1850. E o Silvério, então, vai ter a oportunidade, de fato, de ter um estudo de qualidade. Mas, ao ingressar no seminário, o Silvério se depara com os alunos, filhos de fazendeiros riquíssimos, não só da região, mas de todo o Brasil, que mandavam seus filhos para cá estudarem, para se tornarem padres. E, como o Silvério já era habituado ao preconceito, não ligou por todas as desfeitas que ele sofreu ali dentro do seminário, mas não esmoreceu, seguiu adiante a sua caminhada e formou-se com louvor 5 anos após, falando 5 idiomas fluentemente, além de conhecer todas as outras cadeiras
que eram ministradas, que eram dadas nesse seminário, né? Filosofia, história, história natural, matemática, ciências, enfim. O Silvério era um homem pronto. Porém, o colégio em 1855 fechou. Ele não teve condições de seguir adiante por questões financeiras e foi fechado pela administração do Santuário de Congonhas. Mas o Silvério acabou agradando demais e fez uma amizade com Dom Viçoso, o bispo de Mariana, que o chamou para continuar seus estudos lá na diocese em Mariana. E assim ele fez. Para lá ele foi e concluiu o seu curso, né, de seminarista, se tornando padre. E ao se tornar padre, ele também se torna um grande amigo e um auxiliar direto de Dom Viçoso, que já era idoso, e não tinha condições de percorrer todas as paróquias pertencentes à então diocese de Mariana, que era gigantesco. E o Silvério se predispôs a ajudá-lo, percorrendo esses caminhos aí, na maioria das vezes permeados de lama, né, porque eram estradas precárias em épocas de chuva. O Silvério fez isso com muito esmero, até que um dia o Dom Viçoso falece e o Silvério se torna o bispo de Câmaco. É uma nomenclatura dada àquele bispo auxiliar da diocese de Mariana. E ao se tornar o bispo de diocese, os demais padres da região, de toda a diocese, vão aclamar ele, né, por unanimidade, o bispo da diocese. E ele vai então cumprir vários objetivos e ritos já na pessoa de bispo, como bispo. Um deles era buscar melhorias e a implantação de a implantação de organizações religiosas para que pudesse criar educandários gratuitos para as crianças que, como ele um dia, não tinha como estudar, não tinha como nem se alimentar. Pessoal, ele vai explicar um pouco mais da importância de Dom Silvério no processo de escolarização, o que esse grande homem fez e contribuiu para a educação do nosso Brasil de hoje. O Silvério, ele ao ter esses desejos, né, de buscar educandários através de congregações pelo mundo afora, ele estabelece uma das suas prioridades, que é visitar o Vaticano, conversar com o Papa. Numa dessas suas visitas, lá pelo final do século XIX, o Silvério encontra em Roma uma grande resistência à sua cor, à cor da sua pele, por ser preto, por ser negro. E o Silvério, já acostumado com preconceito, não ligou para isso, e um dos auxiliares diretos do Papa na época disse a ele que o Papa que escolheria o idioma. E assim ele disse: olha, por mim tudo bem, faça a vontade do Papa, converso com ele no idioma que ele assim desejar. E o idioma inicialmente escolhido para a conversa foi o grego, uma das línguas mais difíceis de se compreender. Mas o Silvério, sabedor e conhecedor dos idiomas, já falava fluentemente 15 línguas, conversou em grego com muita naturalidade com o Papa, para o espanto dos demais presentes naquela reunião com os cardeais do mundo, ali no Vaticano. Então o Silvério, além do próprio grego, conversou em alemão, em latim, aramaico, francês, italiano, português, claro, a sua língua nativa, espanhol. E assim, para espanto de todos, viram que eles estavam diante de um homem sábio, de um homem culto, de um homem sensível e que buscava melhorias para o seu povo, para a sua diocese. E assim ele o fez. Ele pediu ao Papa que intercedesse em seus projetos de busca por trazer para o Brasil, para Minas Gerais, novas congregações de padres que pudessem formar novos educandários e que permitisse que aquelas crianças pobres, como ele um dia foi, pudessem ter aonde estudar, onde se alimentar. O Silvério, ele trouxe para o Brasil diversas congregações. Por exemplo, os redentoristas, os maristas, as irmãs auxiliadoras de piedade, as irmãs marcelinas e tantas outras congregações. Em Minas Gerais, elas tiveram um papel muito importante na transformação do acesso à educação, ao criarem os seus espaços para educar essas crianças. Sejam às vezes escolas pagas ou mistas, pagas e gratuitas, porque eles reservavam espaços para as crianças que não tinham condições de custear, né, os seus próprios estudos. Então, o Silvério foi precursor nisso, teve essa grande preocupação. E, por ser um homem sensível e por ter sido forjado na frieza, na dureza da fome, do preconceito, foi um homem também muito culto e à frente do seu tempo, onde ele buscou também, através da criação de gráficas, editar jornais e revistas, levando a palavra de fé, a palavra cristã, a palavra que conforta e que cria uma nova perspectiva para as pessoas. O Silvério foi esse agente transformador no Brasil, que saía
de um modelo imperial e passava para a república. O Brasil já era republicano na virada do século XIX para o século XX. Pessoal, agora eu quero fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo André Candreva. Eu queria perguntar para ele o seguinte: o Dom Silvério, um homem de origem bem humilde, um homem negro, que nasceu assim, digamos que na sociedade da época, a sociedade de hoje ainda é muito preconceituosa, mas naquela época do seu nascimento, era uma sociedade ainda mais racista e com muito mais desigualdades sociais. E esse homem deu esse exemplo de superação. Então, a pergunta que eu tenho a fazer é como as crianças, os jovens, as pessoas, enquanto pessoas pardas ou negras, podem se inspirar neste grande homem que foi Dom Silvério. O Silvério é um grande exemplo de superação, uma pessoa que tinha uma determinação muito grande para a sua vida, mesmo sabendo de todas as dificuldades que tinha pela frente. Ele sempre soube disso, por toda a condição. Então ele viveu numa época em que o país, né, era império e depois república, totalmente escravocrata. Foi um processo em que o Brasil deixou essa noda, essa mancha até hoje para nós. E é um processo difícil de se desfazer. Mas isso não o amedrontou, ele seguiu adiante. Tanto é que na segunda metade do século XX, ele é reconhecido pela Academia Brasileira de Letras e é convidado a tomar posse, e assim ele o faz. Ele se torna o primeiro prelado, o primeiro padre, né? Primeiro instrumento de uma igreja a se tornar um membro da eletiva e seletiva Academia Brasileira de Letras. Isso é muito significativo para uma pessoa que passou por todo tipo de preconceito, por todo o estado de miséria possível e soube dar a volta por cima com humildade, com fé e determinação. Ele venceu o preconceito, que para ele nunca existiu. O que ele sempre quis, ele conseguiu, que era pregar a paz e a irmandade entre as pessoas, através de gestos simples de caridade, de afeto, de amor e carinho. Esse foi Dom Silvério Gomes Pimenta, um congonhense que nasceu em 1840 e faleceu em 1922 em Mariana. Pessoal, agora o André Candreva vai estar fazendo as considerações finais para a gente já ir encerrando o nosso vídeo. Mas eu já quero falar de antemão para vocês continuarem pesquisando, buscando informações, que a nossa cidade ela tem muita história e é muita coisa boa aí para você descobrir, principalmente você que é filho de Congonhas. Professora Cláudia, eu só tenho a agradecer a você e a todos que acompanham aqui o seu canal. É uma iniciativa brilhante, belíssima, em buscar e revelar Congonhas para todos nós, não só para o congonhense, mas para todo o povo que se interessa pela cultura. Congonhas tem arte, tem fé, tem história e tem muito ainda a revelar. E é fonte de inspiração para muita gente. Então, muito obrigado e até Então, pessoal, nós vamos encerrar o nosso vídeo. Se você gostou, deixa aí um super joinha para o nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Um beijão e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.